Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre gula e glutonaria. Muitos de vocês nem sabem que isso é pecado, né? Mas a Bíblia ela relata algumas vezes sobre, sobre esse pecado, né? E as implicações da gula aí na nossa vida, tá bom? Então a gula, ela foi associada, ela está associada em algumas outras coisas, tá? Na Bíblia. E a principal delas é falta de domínio próprio. Então, quando você come coisas desnecessárias ou em excesso, isso vai gerar alguns problemas, principalmente de saúde, né? Problema de saúde, problema de obesidade. Talvez não na idade de vocês aí, que é média 10, 12 anos, mas isso quando você vai ficando um pouco mais velho, isso vai te gerando alguns problemas porque você não tem a mesma facilidade, né, na queima de tudo que você come, você não consegue queimar tão rápido. Isso vai gerar algum problema de obesidade, alguns outros problemas. Isso pode gerar problema no coração, problema nas articulações por conta do peso. Então, quanto antes a gente se educar na alimentação, isso vai fazer só bem para você, tá bom? Outra coisa que ela também está associada é o egoísmo, né? A gula, muitas vezes a gente come sem pensar que tem outras pessoas que, muitas vezes até dentro da nossa casa, na escola, a gente não oferece, a gente não pergunta se o outro comeu e a gente sai comendo, tá? Sem contar as outras pessoas que também não têm condição de comer. Então acho que a questão do egoísmo ela está assim associada e ela precisa ser, a gente precisa pensar antes da gente sair comendo igual um desesperado, tá? Outra coisa que ela está associada é com relação à cobiça. Quando eu falo em cobiça, pensa assim: vocês ouvem de um colega da escola que ele foi comer num restaurante X, num lugar que faz hambúrguer Y, né? Ah, aquele restaurante é super legal, os meus outros colegas foram. E aí muitas vezes pela cobiça, pela vontade lá, por esse mundo que a gente está hoje, de tudo se posta, tudo se tem, precisa de ostentação, né, que eles falam. Então você vai querer comer naquele restaurante e comer um prato sofisticado, né? Isso desagrada a Deus, está dentro de cobiça, então a gula acaba te levando também a outros pecados, tá? E principalmente a gula também tá associada a uma satisfação da carne, a uma satisfação imediata aí de prazer por algum alimento específico. Ah, eu gosto muito, eu só como lanche, eu só como batata frita, então é uma coisa, é um alimento muito específico que tá associado que pode te fazer mal, tá? Então, a Bíblia ela mostra para vocês que é necessário vocês se alimentarem de coisas que fazem bem para o teu corpo e não que satisfaçam o teu paladar. Tá? Um exemplo disso é Daniel. Daniel, quando ele foi levado cativo, né, para a Babilônia, ele fez um teste. Né? Ele pediu para o cozinheiro, para o chefe dos cozinheiros, se ele podia ficar 10 dias comendo só verduras e legumes, né, que é o que eles estavam acostumados a comer. Porque o rei queria que eles comessem, Nabucodonosor queria que ele comesse o mesmo alimento que era fornecido ao rei, que eles também comessem, vinhos e outros tipos de carne. Só que Deus não se agradava desse tipo de alimento. Deus já tinha falado sobre algumas coisas que eles não poderiam comer, e Daniel, usando sabedoria, fez esse teste: 10 dias eu vou comer só desse tipo de alimento, passou uma dieta lá para o cozinheiro, e disse que se nesses 10 dias ele observasse que ele ficaria mais saudável, né, do que os demais. E de fato foi isso que aconteceu. Então Daniel, ele passou, né, a história aqui não é sobre Daniel, mas ele passou desse teste, começou comendo, e depois Daniel teve uma trajetória ali com Deus de muito sucesso naquela terra, tá? Tem outras coisas também, né? O corpo, quando Deus criou o corpo, ele fez tudo perfeito. Ele não fez nada que dependesse do homem. Então, o corpo ele precisa de algumas vitaminas e nutrientes para que a gente continue vivo, né? Porque isso aqui é uma casca e a gente precisa se alimentar. Mas tudo Deus deu para a gente no alimento. Às vezes no alimento cru, naquela verdura, naquele legume. Deus deu orientações para o povo do que se alimentar, de como comer. Então
dificilmente vocês vão achar esses alimentos, esses nutrientes em produtos industrializados, tá? Então é importante vocês saberem disso. Não é caro, ao contrário, ele é mais barato. Então, como uma das coisas mais simples, tá? Outra coisa que é importante vocês saberem é que o alimento certo, isso é ciência, tá? O alimento certo ele traz para vocês, além desses benefícios todos que foram citados, ele vai trazer para vocês mais disposição e vai melhorar a cabeça de vocês. Então vocês vão conseguir raciocinar, porque quando você tem países, por exemplo, que sofrem com desnutrição, as crianças elas não conseguem raciocinar direito. Então, ou seja, o bom alimento ele faz parte também desse processo de criação, de desenvolvimento de inteligência, né, de raciocínio. Então é importante vocês saberem disso também, que tudo que vocês se alimentam também vai ajudar vocês nessa questão de raciocínio. Quando tem prova, quando tem o teste, por exemplo, do Enem, eles aconselham alguns alimentos para vocês comerem, para vocês ingerirem, para auxiliar nessas avaliações, tá bom? A gula, pessoal, basicamente ele é um vício, né, que ele, assim como os outros, ele só tende a aumentar. Por exemplo, nós vamos num rodízio ou numa festa. A sensação quando a gente entra no rodízio é de não querer levar prejuízo. Não, eu paguei, agora eu vou comer e não quero dar prejuízo. Muitas vezes a gente acaba cometendo esse pecado. Mas o ideal é que a gente já comece desde já a você pensar em comer a necessidade que o seu corpo precise, e não mais do que isso. Não sair de lá a ponto de, nossa, eu vou comer aqui até sair rolando, né? Que normalmente a gente fala isso. E, pessoal, lembrando, né? Jesus ele jejuou 40 dias, não morreu, né? Isso só serviu para fortalecer, porque ele foi buscar a Deus no deserto e ele precisava disso. Então não comam como se o mundo fosse acabar amanhã, como se vocês fossem morrer, como se o corpo de vocês fosse morrer. Comam com sabedoria. Lembra que lá no deserto, Deus mandou o maná do céu, né? Para explicar para o povo na simplicidade do alimento. E o principal, ele falou para vocês, para a gente recolher o povo, né, os nossos ancestrais, para eles recolhessem uma vez por dia, para fazer a refeição do dia. E que não precisava fazer a porção dos outros dias. E que na sexta-feira, antes do Shabat, que ele daria uma porção dobrada para as pessoas para as pessoas guardarem os sábados. Então Deus deu uma porção para cada um comer. O que acontecia quando as pessoas, por desconfiarem, né, por não acreditarem, por não crerem em Deus, o que as pessoas faziam? Alguns pegavam uma porção dobrada. E quando quando pegava uma porção dobrada, ele dava aqueles vermes, né? Aquele o pessoal chama de bigato, dava aqueles bichinhos. E a comida se apodrecia. Porque não era necessário comer essa quantidade, não é necessário você ficar se preocupando com o alimento do dia de amanhã. Então só com a porção daquele dia. Jesus falou muito sobre isso, né? Em Provérbios 23, 20 e 21, ele fala que os beberrões e os comilões empobrecerão. E aí eu vou dizer para vocês, assim, isso é um exemplo meu. Eu também comi muito errado durante a minha vida, né? Eu fui agora, com 35 anos, que eu fui me dar conta de alimentação. Quando eu vou hoje, quando eu vou almoçar, né, no trabalho, que eu estou almoçando, que eu vou a algum restaurante almoçar, raramente eu peço sobremesa ou peço suco. Então eu não estou dizendo para vocês que é proibido, que é pecado você comer uma sobremesa ou comer o suco, nada disso. A questão é que você vai sentar para comer e quando você come, você pede. A comida fora não é tão barata. E aí quando você come, já pede um suco e a sobremesa, você está condicionando a sua refeição a sempre ter. Tem que ter suco, tem que ter refrigerante. Refrigerante nem tomo, não aconselho vocês a tomarem. Mas sempre tem que ter refrigerante, sempre tem que ter suco e sempre tem que estar acompanhado de uma sobremesa. Isso é muito ruim, tá? E vou dizer por dois motivos. Além de todos os problemas de saúde, né, da quantidade de excesso de doce, de açúcar que isso vai te causar, tem um outro fator que ele fala que empobrecerão. Pensa, quando vocês... Eu vou fazer uma conta aqui
eu atuo na área financeira, né? Então eu vou fazer uma conta aqui para vocês, dividirem até com os pais de vocês, e quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão se dar conta disso. Você vai pedir uma sobremesa, ela não sai por menos de R$ 7. Vai pedir um pudim, não sai por menos de R$ 7. E você vai pedir mais um suco, vai sair por R$ 6, R$ 7 um refrigerante, um suco. Então, ao todo você gastou aí de R$ 12 a R$ 15, tá? Então, quando você fala R$ 12 a R$ 15, parece pouco em um dia, né? Parece pouco. Mas aí, ao final da semana, você vai ter gasto R$ 75, de 70 a 75, R$ 280 no mês, mais um bom administrador e faz a conta pelo menos no ano. Então, no ano, essa sobremesa e esse suco vai te gerar um custo aí de R$ 3 a R$ 3.500. Pega esse dinheiro, faz uma outra coisa, vai ajudar na obra, vai viajar. R$ 3.000, R$ 3.500, você consegue fazer muitas outras coisas. Ao comer, tente tomar água. Toma água depois da refeição. Quer comer uma sobremesa, um pudim ou uma fruta? Faça, não precisa fazer sempre. Faz uma vez a cada 15 dias, duas, né? 2, 3 vezes por mês, não tem problema nenhum. Tá? Mas evita, isso vai ser bom para vocês também, para vocês se educarem não só no alimento, mas também financeiramente. Tá? Eu vou mandar para vocês algumas leituras aqui, eu ia mandar no texto, eu não sei como vai ser postado. Então, o que eu recomendo para vocês, que Deus fala sobre glutonaria, tá? Tá em Mateus 6, 25 a 34, 1 Coríntios 6, 12, Provérbios 23, 20 e 21, que eu acabei de ler, Provérbios 4, 20 e 22, Daniel 1, 15, 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 10, 31 e Lucas 21, 34. Essas são as leituras que falam um pouquinho sobre o que está associado à gula, tá? Espero que vocês leiam, desculpa o vídeo ter ficado um pouco longo. A nossa aula ela costuma durar 1 hora, 1 hora e 20. Tentei resumir aqui em 12 minutos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês, que a palavra tenha chego para vocês aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, meu número está lá nos grupos da igreja, dos jovens, tá bom? Fiquem bem, um beijo no coração de todos aí. Até mais.